Olá, meu amigo internauta, você que nos acompanha de perto, você que nos acompanha de longe. Estamos aqui mais uma vez para a gravação da nossa videoaula, da nossa gloriosa escola dominical, da série de estudo que trata-se dos relacionamentos em família, superando desafios e problemas com o exemplo da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, então, nós vamos estar tratando do assunto que é o ídolo na família. Uma lição muito gloriosa, uma lição abençoada, e aonde nós vamos aqui tentar verificar, tentar aprender aonde que se encontram esses ídolos na família e o porquê desses ídolos na família. Se você tem ou não tem esse ídolo, talvez, na sua família. No livro do Gênesis, livro do princípio, nós temos ali os nossos textos bíblicos que se encontram em Gênesis capítulo 31, versículo 17 ao versículo 19, versículo 33 ao 35, e depois livro dos Juízes, capítulo 17, versículos 1, 3 ao versículo de número 5. Esses dois textos, eles parecem um pouco assim, meio antagônicos, mas na verdade eles estão em harmonia quanto ao conteúdo do aprendizado, quanto ao que nós vamos aprender aqui nesta oportunidade com respeito à questão de ídolo na família. As duas famílias com problema de ídolo. O primeiro momento nós temos Raquel, que furtou a estatueta de terafins do pai. E o segundo caso nós temos Mica, que tem uma casa de Deus, de deuses, né? Deuses aqui com letra maiúscula no plural. Então, uma furtou e escondeu, o outro roubou, né? Ou furtou da mesma forma, e se arrependeu. Confessou, enquanto Raquel não confessou, e nós vamos ver lá na frente, mais tarde, a consequência do que Jacó disse, que aquela que tivesse com o ídolo, que morresse. E se cumpriu mais tarde. Nós vimos mais tarde, Raquel realmente tendo um filho e vindo a óbito. Então a gente não pode brincar com essa questão da mentira, essa questão da inverdade, principalmente no meio religioso, por mais que as questões ali relacionadas, no caso de Raquel, não tinha muito a ver com a religião, mas o que estava em jogo foi a palavra, a afirmativa de Jacó perante Deus, porque Jacó servia a Deus, e na mentalidade de Jacó, lá no seu inconsciente, era que as suas esposas estariam usando de fidelidade quanto à resposta que daria a Labão ao fato de não encontrar o ídolo. Então, a sentença com a qual Jacó disse que morresse, ela foi escrita por Deus. Não porque Deus é um Deus vingativo, mas porque Deus é um Deus de justiça. E quando Jacó certamente descobre esse ídolo que Raquel tinha furtado, já era tarde demais para ele retirar o que ele tinha jurado. E Raquel, por fim, sem a oportunidade de confessar. Então os senhores vejam que isso aí causou uma tragédia muito grande na vida de Abraão, de Jacó e Labão, porque eles fizeram um juramento ali em Gileade, né? Jagatadu em hebraico, Galeade, Jagasabu em aramaico e Galeade em hebraico e Gileade em português. Eles fizeram um juramento
E o juramento naquela época era feito com um animal, que seria um cordeiro, um novilho, que era partido ao meio, e colocava-se as bandas separadas, e os pactuantes passavam pelo meio. E se o pacto fosse quebrado, o que quebrava o pacto morria da mesma forma que morreu aquele animal. E esse pacto foi feito de uma forma que separou definitivamente a família de Jacó da família de Labão. Labão nunca mais viu as suas filhas e nem os seus netos que nasceram na casa de Jacó. Porque o pacto foi o seguinte, que Jacó não passava para as terras de Labão e Labão não passava para as terras de Jacó. E aí nós vemos a história sendo a história da família de Labão e Jacó sendo separada definitivamente. Então, a primeira lição que nós trazemos aqui é que o ídolo ele quebra a comunhão. O ídolo ele vamos dizer assim, rompe as intimidades, a relação aqui entre Deus e o homem, exemplificado assim, de uma forma bem simples, de uma forma bem pedagógica, foi o que aconteceu na vida de Labão e Jacó. Rompeu-se as amizades, rompeu-se os laços familiares. E muitas das vezes os ídolos dentro da nossa casa, no sentido espiritual, ele rompe também esses laços espirituais que nós temos entre nós e Deus. E esses ídolos podem ser coisas muito simples, coisas banais, não precisa ser exatamente uma estatueta. Mas nós vamos, ao decorrer da lição aqui, da nossa fala, a gente vai tentar repor, voltar novamente a esse assunto. Nós vamos entender um pouquinho o que eram os serafins. Na Bíblia eram ídolos familiares que possuíam propósitos religiosos dentro do lar e além de algumas aplicações legais em determinada cultura. No caso, poderia também ser como testamento, a pessoa que tivesse um serafim levaria a maior parte da herança, assumia a liderança do clã e assim por diante. No hebraico, o significado de terafim ele é desconhecido, pois a sua derivação é incerta. Então, dentro do contexto hebraico, essa palavra ela é um pouco estranha, né? Ela é desconhecida até porque a sua derivação ela é incerta. Para nós entendermos um pouquinho sobre essa questão de ídolo e idolatria, o que é idolatria? John Hiller, um clérigo e bispo da Inglaterra, em 1878, ele definiu a idolatria assim. A idolatria é adoração em que a honra que somente a Deus merece, somente a Ele se deve ser rendida, é entregue às suas criaturas. Ou seja, é a adoração que é transferida de Deus, o Criador, para a criatura. E a Bíblia diz que Deus não dá a sua honra a outro. E nessa honra, obviamente, também está a adoração. Então, esse bispo ele foi muito feliz nessa colocação, quando ele disse que a idolatria é quando a gente dá a honra, né, ou adoração do Criador para a criatura. Em outro lugar, em outras palavras, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. Aquilo que tem primazia na nossa vida, em vez de Deus ter a primazia em nossa vida, em nosso ministério, na nossa família. Quanto aos ídolos encontrados na tenda de Raquel, a fuga de Jacó e a sua família para a terra prometida. Jacó foge de Labão, pelo menos aqui, por duas razões não tão simples, ao mesmo tempo simples. Primeiro, porque a multiplicação do seu rebanho em relação ao seu tio e o ressentimento de seus primos, inveja e ciúme, que foi objeto de estudo da aula passada, né, da aula anterior, onde nós falamos de ciúme da família. Aqui nós temos também a questão aqui também do objeto representado aqui, a inveja e a família, no caso do objeto, a inveja e o ciúme é representado no objeto da família lá atrás, também parece um pouco aqui nessa nossa fala. Porque Jacó prosperava mais
que os seus pais, seu pai, no caso, pai dos primos de Jacó. Nós vemos ali que Jacó, quando ele sai de Betel, ele faz um voto a Deus. Muitas pessoas, nós olhamos para o lado de Jacó como aquele trapaceiro, aquele enganador. Mas se nós formos olhar toda a história, o contexto de Jacó, desde o ventre, quando ele nasce, ele já vem segurando, agarrado, sei lá qual é essa forma bíblica para explicar se esse agarrado no pé do seu irmão, já havia ali um propósito de Deus. E até o Senhor já havia falado que no ventre da sua mãe havia duas nações. Estava ali o Jacó e o Esaú. Os dois já eram rivais do ventre. E Deus já havia dito que o menor serviria, o maior serviria o menor. Neste caso, o Esaú ia servir Jacó. Então já havia ali algum plano de Deus. Então nós esquecemos desse detalhe, que a própria artimanha da mãe, a fuga de Jacó e a chegada dele na terra de Labão, tudo há um desenrolar da vontade de Deus. Óbvio que poderia ter sido de uma outra forma se a sua mãe, Raquel, não tivesse feito, aliás, mãe de Jacó, no caso, atrás, não tivesse feito aquela tramóia com Isaac para poder Jacó assumir o lugar do seu irmão. Mas quando Jacó chega nas terras de Labão, ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar e eles fazem um acordo. E nesse acordo Jacó, então, ele usa de sabedoria genética, que certamente ele tinha de sobra, e ele coloca lá as varas de álamos, riscadinha, nasce ovelha riscada, vaquinha riscada, malhadas no caso, tira, nasce brancas. E isso foi um trabalho honesto. Até nisso não há engano nenhum, ele simplesmente usou de sabedoria, como hoje qualquer qualquer administrador de empresa faz uma empresa crescer através das suas técnicas de administração, de projetos e planejamento. Já até aí Jacó, tudo bem? Não seria uma enganação, seria um roubo, mas seria uma prática, uma forma de se trabalhar. E com isso, Jacó prosperou, porque lá em Betel, Jacó fez um voto, que se ele prosperasse, ele ia dizimar. Então Deus ouviu isso, e dentro desse projeto de voto que Jacó fez, Deus então, ele recompensa, ou Deus cumpre essa promessa na vida de Jacó. E agora ele sai de lá rico e abastado, que é o primeiro caso aqui, foge. Jacó sentiu então, nesse momento, que já era hora de voltar para casa, pois já tinha trabalhado 14 anos pelas suas duas esposas, no caso por Raquel, porque a outra veio por uma questão de cultura, que a mais velha, a mais nova não casava primeiro do que a mais velha. Então Lia entra nesse contexto e Jacó trabalha então mais 7 anos para poder conseguir Raquel, que já tinha trabalhado 7 anos antes. E mais 6 Jacó trabalha por sua conta, e que equivale então a 20 anos de trabalho para o seu tio. E ele, nesse trabalho para o seu tio, para ele Jacó enriqueceu, Jacó adquiriu os seus bens, na época seriam ovelhas e assim gados e assim por diante. E Labão agora, nessa fuga, Raquel, ela resolve furtar o ídolo do pai. E Labão percebe, descobre o furto do ídolo, que era uma espécie de amuleto feito de madeira, barro, que é o chamado dos terafins. O que eram então esses terafins? Eram estatuetas que podiam ter desde o tamanho pequeno, de bolso, podemos assim dizer, se carregado no bolso. Quem nunca viu aí aquelas mãozinhas com o dedinho cruzado, algumas coisas que as pessoas penduram no braço, no pescoço, alguns colocam no pé. Faz muito tempo que eu não vejo isso, talvez isso aí tenha caído de moda. Mas seria mais ou menos aqueles tipos de estatuetas que já eram usadas até há pouco tempo. E então as estatuetas teriam aquele formato, ou até o tamanho de uma pessoa, de um homem, por exemplo.
e que serviam como meios, né, meios de adoração e assim por diante. Então, desde o tamanho quase natural de uma pessoa. Vários terafins com dimensão pequena já foram encontrados em escavação arqueológica. Essas estatuetas tinham forma humana e muitas vezes elas eram de figura feminina despida, indicando que era a imagem de deusas, né? Na sua maioria, praticamente, elas eram tidas em formato de mulher. Então Raquel, ela resolve furtar o ídolo do seu pai. A indignação de Raquel é porque o pai não lhe deu herança para, no caso aqui da Pata, né, que deu herança para as duas irmãs, no caso Raquel e Lia. E quem tinha os ídolos naquela época recebia a maior porção da herança. Geralmente era o primogênito que ficava com essa estatueta do Terafins. E ele tinha também o direito de ser o chefe do clã, chefe da família, né? Do patriarca, o futuro patriarca no caso. Assim Raquel pensava que ela e a sua irmã não receberia no futuro a herança que lhe era devida. Então ela furta esse ídolo, os terafins, para que garantisse mais tarde que através daquela estatueta Jacó, e através de suas esposas, pudesse também fazer parte dessa herança do clã e talvez, quem sabe, sumir até a própria liderança. Esta era a perspectiva e a razão pela qual Raquel furtou o ídolo do seu pai. Assim Raquel pensava, muito bem, nós temos aqui algumas informações da história, né, das escavações arqueológicas e assim por diante, materiais encontrados na antiga cidade mesopotâmia de Nuzi, que hoje é o atual Iraque, indica que os terafins podiam ter uma função que superava o seu significado, como nós conhecemos até hoje, exclusivamente religioso, né? Parece que as pessoas que tivessem posto de terafim também tinham liderança da família e garantia os direitos de herança. Então pode ser que Raquel tenha furtado o serafim de Labão com o objetivo de proporcionar a Jacó o direito de reivindicar a posse das terras e a liderança do clã de Labão, após morto seu sogro. Contudo, o documento de Denuzi parece indicar os direitos de herança da família podia não ser decidido exclusivamente pela possessão dos ídolos da família. Então tinha essa particularidade também. Nem sempre, em alguns clãs, essa questão de ficar com a maior porção da família era, melhor, quem tivesse esse terafim teria esse direito. Então há aí uma discrepância nessas questões de interpretação. Mas a mais comum era essa, que ficava o maior parte da herança e o direito de ser o chefe do clã. Problema para Jacó. Imagina, meus amados, o conflito na casa de Jacó. Jacó adorava a Deus verdadeiro e as esposas adorando os terafim. E a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Foi esse o fato que Jacó, ele retorna após ele encontrar no Val de Jaboque, ter aquele encontro com Deus, e seu nome é mudado de Jacó para Israel. Ele volta a Betel e lá ele se desfaz de todos os ídolos. E esses ídolos são os ídolos que as esposas trouxeram, possivelmente alguns outros ídolos que já tinham, talvez até na própria casa de Jacó. Eles levou lá a Betel. Quando ele sai de Betel, no primeiro momento da visão da escada, ele deixa lá uma coluna. Era lá um marcos feito de pedra, coisa assim. Quando ele volta, ele já não tem mais coluna. Ele já não deixa, já não fabrica mais, não faz mais uma coluna. Ele já levanta um altar. Então há uma mudança radical na questão espiritual de Jacó. De apenas um marco e uma lembrança que gerou-se um pacto no memorial de Deus. Agora Jacó tem um altar de adoração. Mas para adorar nesse altar, Jacó precisava desfazer desses ídolos da sua família. Foi isso o que ele fez lá em Betel. Desfez dos seus
os seus ídolos, né? Nós temos aí, então, agora aqui, a esperteza. A mulher sempre tem aquele jeitinho brasileiro, né? Aquele jeitinho de trabalhar as coisas nas questões familiares, no seu jeitinho feminino. E o que ela faz? Ela pega o ídolo, coloca no jumento abardado, no camelo abardado, e sente em cima, e ela alega que não podia levantar do camelo porque ela estava no período das regras menstruais, e obviamente o pai, por educação, por respeito, o pai respeitou a ideia da filha, quando na verdade ela estava ocultando o ídolo. E veja que um abismo chama outro abismo. O primeiro abismo foi o furto, o segundo abismo foi a mentira, e a consequência foi mais tarde a morte, por causa do tratado ou pacto que que Jacó fez com Labão. E a contenda, que nós já falamos que Jacó se ira contra Labão, até porque não sabia que Raquel tinha furtado os ídolos do Labão. E então, aí o texto bíblico de Gênesis 31, verso 36 diz: então irou-se Jacó e contendeu com Labão. Respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido. Então veja, meu querido, quando você é inocente de uma situação que está ocorrendo dentro do seu convívio. Ou seja, é uma cumplicidade inconsciente. O ídolo estava dentro da casa de Jacó, na tenda de Raquel, no caso sobre o camelo. Jacó, na sua inteireza, na sua sinceridade, ele questiona com Labão a respeito disso, a respeito da sua integridade. Qual é a minha transgressão? O que foi que eu fiz? Mas mal ele sabia que o ídolo estava no camelo de Raquel. Então eis aí os contritos familiares, quando não há sinceridade entre os casais. O grande problema hoje, problemas familiares que surgem muitas das vezes entre marido e mulher, não por que dizer, entre a própria família, pais e filhos, mas em especial marido e mulher, é quando não há sinceridade nos negócios. Quando a mentira reina. A mentira é uma doença que já, vamos dizer assim, existe até tratamento psicológico para isso, porque é um vício que acaba se tornando patológico. Tem destruído muitas famílias, muitos lares têm sido destruídos por causa da mentira. A mentira torna quase que uma droga, um vício, que se não mentir um dia, não está bom. Agora, um santuário na casa de Mica. Nós vamos deixar agora a história de Jacó e Raquel, aonde aconteceu o furto, a fuga, o esconderijo, o pacto, o edito de Jacó a respeito da morte, a retomada de Jacó para chegar até o local de Betel, e vamos agora voltar para a pessoa de Mica. Um santuário de deuses na casa de Mica. Ou seja, não eram um terafim, eram vários. A idolatria, o caráter antiético de Mica. Quem era Mica? Ele era um judeu que se afastou de Deus e agora adorava ídolo. Observe, meus queridos amados internautas, você que tem nos acompanhado através das nossas aulas, de forma bem resumida e bem didática até. Os senhores imaginam que o homem, quando ele afasta de Deus, ele procura sempre um subterfúgio, algo que vá substituir aquele vazio, a ausência de Deus, por alguma outra coisa. Sempre quando alguém distancia ou se afasta da casa do Senhor, ele vai buscar uma satisfação pessoal em algum objeto que vai representar algo que preenche aquele vazio.
Nós vemos pessoas aí que partem para a droga, outro parte para o sexo, outro parte para a separação de casais. E assim vai a vida da pessoa de mal a pior. Quer ou não, isso é algo que acaba sendo idolatrado como fonte de preencher esse inconsciente que ele adquiriu, essa imagem que o inconsciente fez, dessa falta de Deus na vida. E agora, no caso de Mica, ele vai preencher essa necessidade de adoração com a figura dos deuses ou da idolatria dos serafins, que chega a ter uma casa ou um altar para os deuses em sua casa. Acreditava que estava adorando a Deus, mas ao mesmo tempo adorava a ídolo. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e a riqueza ao mesmo tempo, ou serve um e aborrece o outro. Então não há espaço para duas pessoas, no sentido aqui espiritual, no mesmo lugar. A física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, da mesma forma é Deus. Aonde Deus está, a idolatria tem que sair. Aonde Deus está, a primazia é dele. Aonde o mundo está, a primazia é do mundo. Então, na casa de Mica, ele pensava, ou seja, eu sempre uso essa palavra pensar e acho, não deveria existir no nosso vocabulário, no nosso vernáculo, no nosso dia a dia. Mas a gente usa a palavra acho e penso. Achar e pensar é uma palavra que não deveria existir. Porque quando eu penso, eu não tenho certeza. Quando eu acho, também não tenho certeza. Então eu estou colocando em xeque a minha própria idoneidade, a minha própria integridade, idoneidade minha, vai se colocando em xeque a partir desse acha ou eu penso. E aí, o que o Mica faz? Ele pega aquele dinheiro que ele tinha roubado da mãe dele, e depois ele devolve, a mãe pega parte daquele dinheiro, dá a Mica, e a Mica então Mica faz o seu ídolo, e ele pega um dos seus filhos, e ele constrói ali, fabrica um éfode, que é um manto sacerdotal, que era uma vestimenta sacerdotal, um manto litúrgico, usado unicamente pelo sacerdote, e dá para o seu filho. E depois aparece no mesmo caminho, aparece ali um levita. A lição fala primeiramente de um filho, um de seus filhos, e depois de um levita que passou a morar na sua casa como filho e foi constituído por sacerdote. Ou seja, o levita já tinha essa função sacerdotal. O que se pensa aqui é como nós estávamos, que nós estamos estudando, está dentro do período dos juízes, e a época dos juízes foi uma época em que Israel não teve um governo centralizado. Cada um fazia o que queria. Nesse período, possivelmente, as tribos de Levi, os levitas, estavam dispersos por entre o povo. E agora ele, encontrando Mica, que lhe dá casa, roupa e salário, ele então se torna um sacerdote quase que um ofício, um emprego na casa de Mica. E aí nós temos então o texto bíblico do que eu estou falando, né? Naqueles dias não havia um rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. No caso de Mica, né? É uma dessas situações. Mica disse o negócio seguinte: não tem rei centralizado, não tem um centro de adoração, não tem um templo sacerdotal onde o levita vai estar trabalhando, então eu vou levantar um altar na minha casa e vou adorar a Deus aqui do meu jeito. E isso acontece muitas das vezes. Nós já temos na atualidade o que nós sempre escutamos, ouvimos falar lá atrás dos católicos não praticantes. Hoje nós já temos no nosso meio os evangélicos não praticantes. O que é esse evangélico não praticante? É aquele que por algum motivo ele deixou a igreja e passou a viver uma vida
fora desse contexto social de religião pautada em uma placa, e ele vive a sua vida isolado e acha que vivendo daquela maneira ele está servindo a Deus. É o chamado dos evangélicos não praticantes, que está virando moda. Eu não tenho, sou evangélico, mas não tenho uma religião, eu vou em qualquer uma. Ou seja, hoje ele toma ceia aqui, amanhã ele toma ceia lá, e ele vive uma vida, não vou dizer desregrada, mas uma vida que ele não tem um mentoramento espiritual. E é muito perigoso quando a gente cai nessa situação de não ter um mentoramento espiritual, nós caímos na falácia espiritual da idolatria. Ou seja, começamos a buscar algo para preencher essa necessidade espiritual, conforme nós já falamos lá atrás. E o cristão não praticante acaba vivendo isso, passa a viver isso, involuntariamente ou inconscientemente, ele começa a viver essa situação. Abominação de Mica. Mica é a sua casa de deuses. Roubou 1.100 ciclos de prata da mãe, que nós já falamos, cerca de 13 quilos de prata, e não sabia que era filho, a mãe não sabia que era filho, e lança a maldição sobre o filho. Mica, no entanto, ele foi ao contrário de Raquel. Temor de Mica. Mica temeu e devolveu o dinheiro. Mas a sua mãe retirou a maldição e lhe deu parte do dinheiro para fazer uma imagem de escultura e pôr em sua casa. Então, Mica, ele pega parte do dinheiro e com ele edifica um Deus. Nós vemos essa situação bastante assim, quando os objetos estão objeto de adoração, no próprio manto de Gideão. Né? Quando quiseram fazer lá uma história, assim por diante, mais tarde se tornou um objeto de adoração. A própria Neustã, a serpente levantada do deserto, que mais tarde precisou ser destruída, porque se tornou um objeto de adoração. Então, muitas coisas que estão na Bíblia Sagrada, que as pessoas fizeram, embora com boas intenções, mas com motivos errados, que era o motivo da adoração. A Neustã, como foi representada lá no deserto, como a cobra, a serpente levantada por Moisés, que teve o seu papel vamos dizer assim, de cura, né? Todos que olhavam para a Neustã, para a serpente do deserto, era um curado, era um livre das picadas das serpentes ardentes, mas aquilo tinha um propósito espiritual, uma figura de linguagem espiritual que ela ia se perpetuar ou se cumprir na pessoa de Jesus. Quando o próprio Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Então havia um propósito. Agora, o motivo pelo qual as pessoas no tempo que ela estava lá no templo, que foi preciso destruí-la, o motivo pelo qual estava era a crença por um motivo errado. Já não era mais o mesmo motivo pelo qual Moisés levantou. Agora ela era uma peça de idolatria, um objeto de idolatria, né? E os ídolos dentro dos lares, os ídolos domésticos nos dias atuais? Qualquer coisa pode tornar um ídolo dentro de casa. Objeto, um bem principalmente, o amor ao dinheiro, que ocupa a maior parte do nosso tempo. E o que ocupa a maior parte do nosso tempo. Tudo que substitui o lugar de Deus torna-se um ídolo na família e na vida do cristão. Nós podemos identificar aqui alguns ídolos que entraram só rasteiramente e inconscientemente nós concebemos e não temos agora, talvez, estrutura psicológica para entender que esses objetos ou esses costumes, essas coisas se tornaram um ídolo dentro do nosso lar. Por exemplo, a mídia, que rouba o tempo da família, manipula e engana com falsas propagandas, se tornando um ídolo desapercebido dentro do lar. O que falar dos nossos smartphones? O que falar dos nossos
tablets, das redes sociais. Inclusive nós temos um material em um dos nossos livros que vai falar sobre o perigo das redes sociais, a família e as redes sociais, a família no século XXI. São todos assuntos que nós abordamos com relações aos perigos que as redes sociais e a mídia têm trazido para a família, porque tem ocupado maior tempo da família. As pessoas passam mais tempo nas redes sociais, na mídia, do que mesmo, às vezes, numa conversa amistosa entre pai e mãe e família. Eu estava lendo um artigo há poucos dias, onde a menina, ela dizia que até as brigas deles, as discussões, elas eram feitas através dos aplicativos, ou seja, através do WhatsApp e assim por diante. Porque diz que são brigas silenciosas, não tem gritaria. Então, os senhores veem até onde nós já chegamos com as questões da mídia e as questões dos aplicativos. E eles têm ocupado o lugar de Deus. Às vezes nós passamos mais horas na frente de um WhatsApp vendo às vezes coisas desnecessárias, principalmente os grupos que são criados por aí, que em vez de se tornarem grupos para edificação, grupos cristãos, ou um grupo para comunicação de assuntos de interesse da obra ou de assuntos de interesse daquele departamento, se tornaram grupos de trocas até de ofensas. Isso acabou se tornando-se um ídolo, inconscientemente um ídolo, que está tomando o lugar de Deus na família, no lar e na igreja. Agora, como nós vamos conseguir trabalhar esses ídolos? A Bíblia fala de resistindo. Como resistir a Bíblia fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Trazendo isso para o nosso encontro, para a nossa aula de hoje, como resistir esses ídolos que estão minando as famílias do nosso século? Dentro desse contexto de mídia, a gente coloquei aqui algumas formas, isso até umas formas que a gente usa muito na psicologia, na psicanálise, psicanálise, que sou estudante de psicanálise. Mudança de hábito, mudanças de horário, atividades de leituras bíblicas ou de bons livros, recreação com a família e desenvolvimento de algo espiritual da parte de Deus. E quando ele não consegue preencher isso de uma forma, ele acaba preenchendo de uma outra maneira. Meus amados e queridos internautas, nós chegamos ao final da nossa aula. E como obreiro e pastor, temos uma grande missão nesses dias trabalhosos, combater a idolatria no lar, na igreja e em nossas vidas. Temos como responsabilidade de identificar como eles estão agindo em nosso meio e nos livrar da sua ação diabólica. O nosso muito obrigado, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém.